Olá pessoal, sou Alexandre Moreira, professor do Instituto de Música Valdemar de Almeida, da Fundação José Augusto, fundação que é um órgão de cultura do estado do Rio Grande do Norte. Eu sou professor nas cadeiras de bandolim e cavaquinho. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o bandolim. O bandolim é um instrumento que tem a sua origem na Europa e chegando ao Brasil por volta do final do século XIX, início do século XX, e até hoje é um instrumento muito bem requisitado pelo músico brasileiro, as pessoas que curtem a música brasileira. A postura do instrumento, o instrumento para ficar bem apoiado no seu corpo, você encosta ele no seu peito e a mão direita você toca com a palheta, certo? A palheta que pode ser mais flexível ou um pouco mais dura, vai depender de cada músico, de cada instrumentista. E a mão esquerda serve para segurar o braço do instrumento e fazer a parte da digitação, certo? A mão direita com a palheta, onde você toca com a palheta, essa palheta pode ser tocada para baixo e para cima, alternando dessa maneira aqui, ó. Para baixo e para cima. Isso para lhe trazer um melhor resultado na execução, lhe dar uma maior velocidade na execução, certo? Vamos à questão da afinação. O bandolim é um instrumento com 8 cordas em 2 cordas duplas, ou seja, são 4 cordas duplas. 2 primeiras, 2 segundas, 2 terceiras e 2 quartas. Conta-se de baixo para cima, das notas mais agudas. Por exemplo, as 2 primeiras são 2 Mi, 2 Lá, 2 Ré e 2 Sol, que é a nota mais grave do bandolim. A primeira é a mais aguda, das cordas soltas, Mi, Lá, Ré, Sol. É a afinação do bandolim, certo? A técnica do bandolim, a técnica é exatamente onde falamos na questão da digitação, onde você vai executar mão direita a palheta e mão esquerda a digitação, que vamos falar da digitação colocando a numeração dos dedos no braço do instrumento. O dedo 1 serve para tocar nas casas 1 e 2, o dedo 2 casa 3 e 4, o dedo 3 casa 5 e 6, ou 6, 5 ou 6, e o dedo 4 na casa 6 ou 7, certo? Essa digitação ela pode ser modificada de acordo com a situação de cada música. Ela não é uma digitação 100% rigorosa. Ela pode ser modificada de acordo com a situação de cada música, certo? O instrumento, os gêneros que o bandolim pode ser executado no instrumento. O principal gênero tocado no bandolim é o choro, o chorinho, que é um gênero genuinamente brasileiro, um choro nosso, um gênero nosso brasileiro. Mas também toca-se no bandolim outros gêneros como o samba, como a valsa, como o baião, como o xote, como o frevo. Então, os nossos gêneros musicais brasileiros, o bandolim se enquadra muito bem nesses estilos de música, ok? A utilização do bandolim serve para se tocar solos, melodias e harmonia. Os solos, a melodia que chamamos de solo, a melodia é responsável pelos sons sucessivos, ou seja, um som após outro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um som, de um solo, de uma melodia. Vou fazer um exemplo de uma escala. Vejam que eu estou tocando aqui um som após outro. Isso é exatamente a melodia, que eu fiz a melodia de uma escala, como pode ser a melodia ou as melodias de músicas, como por exemplo,
coloquei aqui a música de Alceu Valença, Anunciação. E como o chorinho é o gênero mais forte, digamos assim, executado no bandolim, vamos tocar aqui um choro de Jacó do Bandolim, que foi o músico que mais se destacou, o bandolinista que mais se destacou até hoje no nosso país, que é Jacó do Bandolim, e o choro Doce de Coco. Vou tocar um pedacinho, um trechinho. Veja que eu fiz essa técnica aqui do trêmulo. Essas cordas duplas do bandolim favorecem exatamente essa técnica de você fazer o trêmulo, certo? É uma técnica muito usada também no bandolim. E a harmonia, que é responsável pelo acompanhamento das músicas através dos acordes, os sons são simultaneamente executados de uma só vez. Por exemplo, um acorde aqui de Sol maior, vou fazer um acompanhamento de fiz aqui o acompanhamento de Asa Branca, mostrei um pouco do solo também, certo? Então, o bandolim é um instrumento muito de uma sonoridade muito bonita e muito usado aqui no nosso país, nas nossas músicas, nos nossos gêneros musicais. Hoje eu fiz aqui uma breve apresentação desse instrumento chamado o bandolim. E até uma próxima oportunidade.